Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Rio Educa na TV. Eu sou a professora Roberta Viana e irei fazer agora a minha audiodescrição. Mulher negra, cabelo preto, estou usando um vestido preto com uma estampa de leão na frente e por cima um blazer rosa. E estou aqui no estúdio da Multirio. Vamos começar a nossa aula? Hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa. E o tema da nossa aula é... Cadê o ponto que estava aqui? Joana veio trazer aí o tema da nossa aula. Vocês sabem que no nosso dia a dia, quando nós andamos na rua, nós vimos diferentes tipos de placas. E no trânsito, os condutores, assim como os pedestres, eles precisam dessas placas para que eles possam se locomover com segurança, não é mesmo? Algumas placas não tem nem nada escrito, apenas um sinal. Mas através desse sinal, eles conseguem identificar a informação que está sendo transmitida. A hora que tem que reduzir a velocidade, a hora de parar. Tudo isso eles conseguem ver através dessas placas. Imaginem se não existissem essas placas. Ia ser uma confusão no trânsito, não é mesmo? Iam acontecer vários acidentes. Assim também, na nossa língua portuguesa, nós precisamos dos sinais de pontuação. São os sinais de pontuação que vão conduzir o escritor na hora de transmitir o seu texto, para que o texto fique compreendido, fique bem legível. Nós precisamos dos sinais de pontuação. E na hora que nós também vamos ler um texto, se não tiver os sinais de pontuação, a gente não consegue entender direito, não é mesmo? Nós temos o ponto final, o travessão, a vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Com certeza, quando você estava lendo algum texto, você já viu alguns desses sinais, não é mesmo? Ele é muito importante, pois é através dos sinais de pontuações que nós conseguimos identificar as emoções, as entonações, os sentimentos na hora de ler um texto, não é mesmo? Observe esse slide. Esta história aconteceu numa aldeia africana. Havia tanta luz naquele dia que duas mulheres pegaram seus pilões para amassar grãos de milho no quintal de casa. Elas diziam amar a claridade, o festejo da lua cheia. Na aldeia tudo era muito mágico, assim trocavam mexericos e gargalhadas, narrando histórias que as levaram longe, longe. Uma das mulheres, entusiasmada com a conversa, levantou o pilão com tanta força e tão alto que fez um furo no céu. Assim o infinito azul foi ganhando furos e mais furos. Aquelas mulheres jamais imaginavam que seus pilões iam transformando o céu numa grande peneira. Nossa, tive que pegar um fôlego agora. E aí, crianças? Vocês conseguiram entender alguma coisa desse texto? Esse é um conto africano, mas eu acho que não deu para entender muito bem, não é mesmo? Estava faltando alguma coisa. Cadê o ponto que estava aqui? Esse texto, como vocês viram, ele está sem sinais de pontuação. Então, na hora de ler, você vai lendo tudo um atrás do outro, porque não tem pausas. A gente não sabe quando termina aquela informação. Por isso é importante utilizar corretamente os sinais de pontuação. Vamos reler esse texto colocando a pontuação corretamente? Vamos lá. Esta história aconteceu numa aldeia africana. Havia tanta luz naquele dia que duas mulheres pegaram seus pilões para amassar grãos de milho no quintal de casa. Ponto final. Elas diziam amar a claridade e o festejo da lua cheia na aldeia. Ponto final. Tudo era muito mágico. Ponto de exclamação. Assim, vírgula, trocavam mexericos e gargalhadas, narrando histórias, vírgula, que as levaram longe, vírgula, longe, ponto final. Uma das mulheres, vírgula, entusiasmada com a conversa, vírgula, levantou o pilão com tanta força e tão alto que fez um furo no céu. Assim, vírgula, o infinito azul
foi ganhando furos e mais furos. Ponto final. Aquelas mulheres jamais imaginavam que seus pilões iam transformando o céu numa grande peneira. Ponto final. Agora sim, né, crianças? Conseguimos entender o texto, porque colocamos os sinais de pontuação corretamente. Quando não utilizamos os sinais de pontuação, criamos uma grande confusão, não é mesmo? É isso que veremos nessa história que eu trouxe para vocês. O nome dessa história é Uma História com 1000 Macacos, da escritora Ruth Rocha. Vamos fazer a leitura? Esse aqui é o doutor Quaresma. Ele resolveu fazer um pedido e enviou um telegrama através do senhor Zeca. Só que o senhor Zeca, o telegrafista, ele era um pouco enrolado e acabou gerando uma grande confusão. Vamos ver? E resolveu falar com o Zeca, verificar o telegrama que ele tinha mandado. E caiu das nuvens quando o Zeca mostrou o texto do telegrama a ele. É isso, seu doutor. Mandei o telegrama direitinho. Será? Olha o telegrama. Destinatário, Jeremias da Silva, PT, Transamazônica PT. Preciso macacos para meus estudos, PT. Mande 102 macacos. Abraços, remetente Eduardo Quaresma. Em vez de ele escrever 1 ou 2, ele escreveu 102 macacos. Ou seja, não parava de chegar macacos. E isso acabou gerando uma grande confusão. E aí, gostaram da história? Se quiserem, depois vocês continuem lendo em casa essa história. Combinado? Como nós vimos, ali ele ter trocado a letra O pelo número 0 criou uma grande confusão, não é mesmo? E se a gente trocar também os sinais de pontuação, também pode gerar um grande problema. Observa na tela. Joana estava brincando de mercadinho. Ela queria colocar o preço da banana de R$ 5,40 a dúzia. Mas na hora de colocar a vírgula, algo aconteceu. Vamos ver a tabela de preços. Banana, R$ 54,00. Tem alguma coisa errada, não é mesmo, crianças? Nossa, tem alguma coisa estranha, não é mesmo, crianças? Essa dúzia da banana está muito cara. Assim não dá, né? Vou ter que fazer uma dieta de banana. Vamos ver o que aconteceu de errado? Será que essa vírgula está no local correto? Vamos ver. Agora sim, crianças, R$ 5,40 o preço da dúzia de bananas. Vocês viram a importância de utilizarmos corretamente os sinais de pontuação? Assim nós evitamos esse tipo de confusão, não é mesmo? E depois não vai doer no nosso bolso. Agora, vamos relembrar a importância de cada sinal de pontuação? Observa na tela. Temos aí o ponto final. Para que serve o ponto final? Indicar o final de uma frase, marcar o fim de uma ideia ou de uma informação. Temos também o sinal de interrogação, que ele serve para indicar perguntas e dar ideia de dúvida. Temos também os 2 pontos, que indica que alguém irá falar. Temos o travessão, que serve para indicar que um personagem está falando ou isolar uma explicação. Temos também o sinal de exclamação, que serve para indicar admiração, tristeza, alegria, medo, espanto, surpresa e outras emoções. E para finalizar, mas não menos importante, temos a vírgula, que serve para indicar uma pequena pausa na leitura, mostra que alguém está sendo chamado, sirva para enumerar coisas ou objetos, separar o nome do lugar na escrita de datas e nos endereços. E aí, crianças, gostaram dessa aula? Nessa aula, nós vimos a importância de utilizarmos corretamente os sinais de pontuação.
na hora de escrever um texto e na hora de lermos também é muito importante, não é mesmo? E para terminar, eu deixo para vocês um desafio. Coloque a pontuação corretamente na frase. Joana comprou muitas frutas. No lugar do quadrado, você vai colocar o sinal de pontuação corretamente. Banana, maçã, uva e abacate. Foi muito bom estarmos juntos em mais uma aula. Continuem ligados aqui no Rio Educa na TV e até a próxima! Olá, crianças! Hoje eu quero compartilhar com vocês memórias afetivas da minha infância. Quando eu era criança, eu adorava brincar na pracinha, que ficava perto da minha escola. Eu lembro que todas as vezes quando meu pai ia me buscar na escola, a gente passava na pracinha e eu ficava brincando por horas. Ficava me equilibrando no tronco de árvore. E hoje em dia, eu compartilho dessas brincadeiras com meu sobrinho. Como era bom subir na árvore. Nossa, era muito divertido. Como é bom relembrar a nossa infância. As brincadeiras, as memórias daquele tempo que era muito bom. Como a gente se divertia. Brincar de balanço. Nossa, era muito bom. Hoje eu vim aqui relembrar a infância e aproveitei para brincar também. E depois daquela brincadeira toda, dava uma fome e nós aproveitávamos para fazer um lindo piquenique. Forrava aquele pano na grama, colocava algumas frutas, alguns biscoitos, bolos e a gente se deliciava debaixo de uma árvore bem frondosa. E, como sempre, aproveitava para ler um bom livro. Nessa hora, meu pai me contava muitas histórias. E é desde a infância que vem esse meu gosto por livros, pela leitura. Ler é maravilhoso, ainda mais em contato com a natureza. Aquelas folhas e flores caindo das árvores era muito bom.